O caminho é uma palavra, uma figura muito utilizada na linguagem da fé, nas Sagradas Escrituras, na igreja, para se referir ao seguimento a Deus, ao seguimento a Cristo, à própria vida cristã. Ou o caminho também pode ser usado para se referir a segmentos contrários ao verdadeiro, a estilos de vida contrários ao verdadeiro. Mas em primeiro lugar eu quero destacar que existem dois tipos de caminho. Existe o caminho verdadeiro, que é um só, e existe o caminho falso, que se ramifica em muitos outros caminhos do mal, caminhos de destruição, caminhos de morte, caminhos de perdição. Nós sempre teremos diante de nós dois caminhos e cabe a nós a escolha certa, a escolha sábia, a escolha pelo caminho que nos conduz à vida. Em textos que estão, como por exemplo, em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 30 e em Jeremias capítulo 21, verso 8, a palavra de Deus nos diz que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. E claro, obviamente, mesmo Deus nos dando livre arbítrio, Ele está sempre nos chamando a escolher o caminho que conduz à vida, está sempre nos chamando a escolher o caminho da bênção. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14, Jesus diz que existem dois caminhos. Um é o caminho apertado, estreito, que conduz à vida, e o outro é o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Um caminho difícil, mas que conduz à glória eterna. Um caminho de facilidade, mas que conduz à perdição e à condenação eterna. Qual desses dois nós queremos escolher? Lá no Salmo de número 118, no versículo de número 1, está escrito assim: felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor Deus. Neste mesmo Salmo 118, algumas Bíblias, Salmo 119, no versículo de número 30, o salmista diz assim: eu escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Provérbios capítulo 15, verso 24, nós também podemos ler o seguinte: para o homem prudente, o caminho da vida leva para o alto, a fim de evitar o Sheol embaixo. Atualizando, nós precisamos escolher o caminho da vida que leva para o céu, para que nós possamos evitar a condenação do inferno. E como eu disse, o Senhor nos apresenta os dois caminhos, mas nos chama para que nós possamos escolher o verdadeiro. Lá em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, olha só o que o próprio Deus disse ao seu povo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós somos chamados a escolher o caminho verdadeiro. Cristo vem e Cristo mesmo afirma ser o caminho verdadeiro, pois ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além de ele ser este caminho verdadeiro que conduz à vida, ele nos deixou um caminho para que nós possamos trilhar e alcançar a vida eterna, através dos seus ensinamentos, através das suas obras. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso 21, nós lemos assim: com efeito também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Nós somos chamados a seguir os passos de Cristo, a passar pelo caminho que ele passou. Nós somos chamados a seguir o caminho da cruz. Nós precisamos estar neste caminho verdadeiro que nos conduzirá à glorificação. Lá em Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 46, nós lemos o episódio em que Bartimeu é curado por Cristo. Mas antes disso, a palavra de Deus faz questão de dizer que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando. E o incrível é que depois de Jesus devolver a visão para aquele cego Bartimeu, a palavra de Deus diz no versículo de número 52 de Marcos 10, que no mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Nós também somos chamados a sair da margem e a nos colocar no caminho da fé, seguindo a Jesus rumo ao céu. E é o próprio Espírito Santo que, depois de nós recebermos o Senhor Jesus, crermos nele, começarmos a seguir, é o próprio Espírito que nos conduz a trilhar este caminho. Romanos 8,14 diz que todos os que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. E lá em Isaías capítulo 30, verso 21, a profecia já dizia que nós ouviríamos atrás de nós uma voz dizendo: este é o caminho, segue-o. O Espírito Santo está sempre nos conduzindo a seguir o caminho verdadeiro. Basta que nós sejamos sensíveis
a sua voz. Quem está longe do caminho verdadeiro é chamado a voltar ao caminho verdadeiro. É chamado a trilhar este caminho. Lá em Isaías capítulo 55, verso 7 está escrito assim: abandone o ímpio seu caminho, o homem injusto seu caminho, e volte ao Senhor Deus, pois Ele terá compaixão dele. Mas não só quem está fora do caminho é chamado a entrar nesse caminho e começar a trilhar. O Senhor também chama aqueles que já estão no caminho a permanecerem firmes, pois, na verdade, há uma tentação constante de um lado e de outro deste caminho, sempre nos chamando a desviar a atenção. E é assim que nós também encontramos nas Sagradas Escrituras, como em Deuteronômio capítulo 5, Provérbios 4, 27, Josué capítulo 1 e muitos outros textos, a palavra de Deus nos dizer assim: olha, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, nós somos chamados a permanecer firme, a manter com os nossos olhos fixos no Senhor, a trilhar este caminho de forma reta, para que nós não possamos ser ludibriados pelo inimigo e assim ser condenados. Os seguidores de Cristo, os cristãos, principalmente no início da igreja, eram chamados de o caminho. Nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, por exemplo, muitas referências que falam sobre os cristãos como sendo o caminho. Eles eram aqueles que iam na contramão, eles tinham um novo estilo de vida. E o que nós também podemos aprender com a palavra caminho? Em primeiro lugar, caminho denota movimento. No cristianismo, nós precisamos caminhar, nós precisamos andar. E isso também sugere crescimento, evolução, progresso. Isso também fala de um processo constante de crescimento para que nós possamos chegar à estatura de Cristo, como diz Efésios capítulo de número 4. Lá em Atos capítulo de número 2 vai dizer que o Senhor estava cada vez mais agregando pessoas à primeira comunidade que estavam a caminho da salvação. Nós estamos sempre caminhando rumo à salvação definitiva. Caminho também nós podemos trazer aqui para o sentido de missão. Jesus era aquele que estava sempre em movimento, sempre estava de um lado para o outro, fazendo a vontade de Deus, curando pessoas, expulsando demônios, principalmente anunciando o reino de Deus. E nós somos chamados também a nos colocar a caminho da missão, levando o evangelho a toda criatura. Pois a fé, o cristianismo, consiste em caminhar.